Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma semana de aula de história. Eu sou o professor Tiago Hatz e hoje vamos falar, vamos dar sequência ao assunto o comércio atlântico de escravizados. Começamos a falar sobre isso na última semana de aula, discutimos um pouco desses temas e hoje vamos tratar um pouco desse comércio atlântico de escravizados e falar um pouco dessa temática, chamada Viagem na Calunga Grande. Você já ouviu falar dessa expressão? Já ouviu falar em algum momento a ideia de Calunga Grande? Pois é, a gente vai explorar isso hoje um pouco mais. Lembrando então de algumas das características importantes desse nosso tema. Quando falamos de comércio atlântico de escravizados, estamos falando da grande empresa capitalista lucrativa que se montou em torno do tráfico de seres humanos no final do século XV. Isso foi se estendendo ao longo do século XVI e só terminou efetivamente no mundo no século XIX. Pois é, então o comércio atlântico, porque usava a costa, o Oceano Atlântico como grande elemento de escoamento desse tráfico de seres humanos. E a gente fala em escravizados justamente porque ninguém é escravo. Ninguém nasce ou se torna um escravo. A pessoa é escravizada. É a sua condição de liberdade que é retirada, né? Algo que é extremamente contra a natureza de todo ser humano, que é a natureza da liberdade, certo? Então, por isso que usamos essa expressão. E a ideia do comércio atlântico de escravizados, a gente não pode esquecer, pessoal. Nós estamos falando disso por uma razão muito importante. Havia anteriormente, isso é uma coisa que vocês vão ver em muitos lugares, a escravidão em África. Existia. Na antiguidade, por exemplo, existia escravidão. Mas a escravidão, esse comércio atlântico de escravizados, a escravidão moderna, essa que começa a se fortalecer a partir do final do século XV e ao longo do século XVI, essa escravidão ela tem caráter inédito por causa disso que a gente está falando, por causa da forte estrutura em torno dessa que a gente chama de empresa capitalista de alta lucratividade. Então foram milhões de seres humanos escravizados em nome dessa lucratividade aí que a gente está falando, certo? Então por isso que a gente trata de forma diferente a escravidão que aconteceu nesse período aí. Bom, dito isso, queria trabalhar com vocês aqui dois trechos muito importantes de leitura para a gente entender um pouco melhor, então, esse processo histórico do comércio atlântico de escravizados ao longo do século XV, do século XVI, na sociedade que a gente está estudando aqui, tá bom? A gente vai começar com um trecho bem interessante, que é o trecho que está aí chamado de Viagem na Calunga Grande, que diz o seguinte: abre aspas, a Calunga Grande é o mar que leva os corpos para sempre. A Calunga Pequena é a terra que os recebe como sementes. Essa frase foi escrita pela historiadora Lilia Moritz Schwartz e sintetiza a ideia de que os africanos tinham como mar, ou seja, a ideia que os africanos faziam do mar. A Calunga Grande é o mar que leva os corpos e a Calunga Pequena é a terra que os recebe como sementes, certo? Então, essa frase sintetiza essa ideia que os africanos tinham. Ou seja, não é um mar qualquer, mas é um mar que leva os amigos, familiares e os companheiros, reis e guerreiros mais valentes, em navios dos quais mais ninguém voltava. Então, quando a gente fala de guerreiros, de reis, é porque a gente está querendo lembrar vocês que a escravidão em África não poupou ninguém. Ela atingiu de forma muito significativa toda a sociedade africana, inclusive reis, guerreiros, rainhas e todas essas pessoas, certo? E muitos, então, quando você escutar falar dessa viagem na Calunga Grande, muitos não chegavam ao seu destino final, certo? Por quê? Porque eram submetidos à violência, eram submetidos a torturas, eram submetidos às condições mais degradantes nos navios, chamados navios negreiros, e muitos não sobreviviam. Então, como a própria frase diz, né, a Calunga Grande levava
esses corpos para sempre, e a terra, que é a Calunga Pequena, os recebia como sementes, certo? Então esse foi o destino de milhões de africanos, o tráfico de escravizados, e desses milhões, muitos não chegaram, muitos morreram, certo? E aqui, ó, no segundo parágrafo dessa citação que eu trouxe para vocês, ó, diz o seguinte: os navios iniciavam o embarque de escravizados na região da Costa do Ouro, aportando até o litoral, de onde se situa Angola na atualidade. Outros partiam do Golfo de Benin e Nigéria na atualidade. Depois de embarcados, tinham início a travessia do Atlântico. Então esse era o caminho percorrido aí por esses escravizados nessa viagem aí que a gente está chamando de viagem da Calunga Grande. Bom, e quais eram as condições dessa viagem? Isso é muito importante que a gente entenda. Trouxe outro trecho aqui, ó, que diz o seguinte: é um trecho do Marcos Rediker, de um livro chamado Navio Negreiro, Uma História Humana, livro de 2011. E venha comigo, então, para você perceber características desse processo, desse fato histórico. Olha só. Os corpos dos escravos ficavam em carne viva por causa das correntes e por rolarem sob as pranchas de madeira do convés inferior, devido ao contínuo saculejo do navio. Em manhãs em que o tempo estava bom, depois de levantar das grades e de os escravos serem conduzidos para o convés superior para tomar ar, alimentar-se e dançar, acontecia da tripulação encontrar um homem morto acorrentado a um vivo. O morto era atirado ao mar, ao passo que o vivo era amarrado com uma corrente. Ali eles seriam alimentados 2 vezes por dia. Suas refeições consistiam em um feijão fradinho, ervilha e arroz misturados com um pouco de carne salgada. Então esse trecho, muito forte, né, ele mostra para nós qual era a condição dessas pessoas. Como se não bastasse terem perdido a sua vida, porque perderam a sua liberdade, tiveram suas famílias e suas sociedades destruídas, ainda eram submetidos a essa condição degradante nesses chamados navios negreiros, os navios dos traficantes de seres humanos aí ao longo desse período, certo? E muitos não resistiam por causa das condições péssimas que encontravam, né, dentro desses navios. Eram tratados como animais, literalmente, né, que eram presos e em alguns momentos tirados para tomar um ar, né, levados até o convés, e muitos já vinham sofrendo, e não era incomum que esses homens que estavam conduzindo esses escravizados aí pelo Atlântico, ao trazê-los para o convés para tomar um ar, ali como o trecho mostrou para nós, era encontrado algum deles mortos, né? Mostrando então o quão era violento esse processo, quanto que esse processo era doloroso e violento, que era o processo do tráfico, do comércio atlântico de escravizados e essa viagem na Calunga Grande. Então, pessoal, muitos desses escravizados que perderam suas famílias, perderam suas vidas, não chegavam ao destino final por causa das condições, tá? Então aqui nasce, né, a gente pode dizer que nasce um dos grandes estigmas que a nossa sociedade carrega até hoje, que é a escravidão. E eu digo que carrega até hoje porque essa é uma discussão que é feita até hoje. Os efeitos que a escravidão provocou na nossa sociedade ao marcar a vida de alguns daqueles que vivem hoje ainda, né? Por causa dos seus antepassados, de toda essa história, certo? Então aqui nesse trecho, como vocês puderam ver, contei um pouquinho pra gente de como eram essas condições de viagem, né? E o que acontecia por consequência com boa parte desses que eram escravizados em África, certo, pessoal? Então esse é um pouquinho aqui para vocês entenderem dessa viagem na Calunga Grande, como parte aí da ideia do comércio atlântico de escravizados neste período que a gente está estudando, certo?